Beleza, galera? Aqui é Darley da V8 Mecânica. Você está assistindo o nosso canal Plantando Oficina. E hoje eu vou fazer um teste aqui, galera, da bomba de combustível do Gol, que está com problema. Como é que chama o rapaz? Também. Do João. O João trouxe o carro pra gente aqui porque o carro dele tá parando de funcionar depois de quente. Quer dizer, parando de funcionar não. O carro esquenta, ele desliga o carro, dá a partida de novo e o carro não quer funcionar. Ele demora muito a ligar, a partida fica muito longa. E eu fiz um teste aqui na bomba de combustível e ela não está segurando pressão. Eu vou mostrar para vocês como que é feito esse teste. Tá aqui a bagunça de sempre, né? Infelizmente eu não tô tendo tempo de arrumar a oficina, viu, galera? Tá complicado. Aqui tá a bomba velha dele e aqui já tá instalado a bomba nova. Bacana? Primeiro eu vou mostrar aqui na bomba velha e aqui tá o sensor de nível. Eu vou mostrar primeiro por que eu vou trocar esse sensor de nível aqui, ó. Deixa eu ver se contra a luz aqui vai dar pra ver. Ó, lá dentro do sensor de nível tá cheio de água, tá dando pra ver aí? Não é água não, né, galera? Isso aqui é combustível. Ele tá cheio de combustível, então eu vou trocar esse sensor de nível, porque cheio de combustível desse jeito aqui, daqui a pouco ele começa a oxidar por dentro, ele começa a enferrujar aqui as partes internas dele, vai ter mais desgaste na trilha que tem aqui dentro, e aí, meu amigo, acabou o funcionamento, vai ficar aquela tristeza. E como já tá tudo desmontado, o cliente vai pagar somente a peça, então vale a pena já desmontar. E ali pra vocês verem, ó, não tem lugar nenhum para de sair o combustível, tá vendo? Se tivesse algum lugar para o combustível entrar e sair, eu já tirava ele aqui, mas não tá saindo, então vamos trocar esse sensor aí, vale muito a pena. Senão daqui a pouco esse negócio para de funcionar e tem que trazer o carro de novo para a oficina. Então o sensor de nível vai ser trocado, ali tá um TSA, vou voltar possivelmente com TSA também. Bomba de combustível. A bomba de combustível ela pode gerar até uns 7, 8 barras de pressão aproximadamente, porém essa pressão tem que sair por aqui, tá? Aqui pela mangueira. E nessa bomba de combustível aqui, a pressão tá saindo, um pouco da pressão tá saindo por aqui. Se eu tampar aqui essa mangueira, restringindo a pressão está saindo toda por aqui, como se fosse um dreno que tem nela. A bomba nova isso não acontece. Vou mostrar para vocês aqui. Vou utilizar aqui a Multiprobe da Sun, que é essa ferramentinha aqui, ó, EECT900, que eu vou inserir tensão na bomba de combustível aqui para mostrar para vocês como que funciona, tá? Aqui eu liguei aqui o aterramento aqui na parte de aterramento e vou ligar aqui o pininho para poder injetar aqui tensão positiva. E aí vocês ficam de olho aqui nessa parte de trás, que vocês vão ver que por aqui vai sair fluido. Não era para sair, tá? Olha lá, ó. Tá vendo? Tá saindo por cima. Então o que acontece? Como sai fluido por aqui e sai por aqui, a pressão está sendo perdida toda por aqui. E ela tem que sair exclusivamente por aqui. Ele vai sair por aqui só se... É bom explicar esse ponto, hein? Por aqui só vai sair algum tipo de fluido, ou seja, gasolina ou etanol, só vai sair por aqui se aqui entupir, tá? E por isso, quando a gente montar a bomba de combustível no lugar novamente, a gente vai ter que medir a pressão da linha de combustível para ver se o regulador de pressão não está com problema. Bacana? Então fica essa dica para vocês aí, porque problema que pode ser simples, às vezes pode se agravar muito. Se o regulador de pressão, vamos supor que ele trabalha com 3 ou 3,5 bar ou 4 bar, se ele estiver gerando aí, se ele estiver travando, restringindo muito a pressão da linha de combustível, estiver chegando, por exemplo, a 8 bar, ele pode começar a estragar a bomba de combustível. E o cliente me disse que já trocou essa bomba de combustível 2 vezes. Será? A bomba tá nova realmente, hein? Mas será que não tem algum outro problema no carro? Vamos fazer todos os testes, tem que ser feito com calma, tá, galera? Esse carro tá aqui na oficina, se não me engano, há 3 dias já. Porque nós estamos lotados de serviço e o conector de engate rápido, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Aqui pra vocês verem aqui, ó. O conector de engate rápido do carro, o pessoal fez a proeza de quebrar ele dessa forma aqui. Então eu vou ter que trocar o conector de engate rápido, eu tenho que ver se a mangueira que vai encaixar aqui lá no carro, se ela vai dar tamanho, senão eu vou ter que trocar a mangueira inteira. Colocar esse conector novo e aí sim eu vou poder testar o carro novamente. Então, e por conta disso aqui, viu, galera? Por conta disso aqui agarrou, tá? Eu tive que cortar isso aqui, tirar a flange da bomba, foi um rolo danado. Então tem que ficar atento aí, não pode fazer gambiarra no carro não, porque depois que você faz gambiarra para consertar, fica mais caro, fica mais complicado e aí vira com a bagunça toda, beleza? No próximo vídeo não, daqui a pouco eu vou voltar para mostrar para vocês aí o teste lá no carro, se ficou bom, se ficou ruim. Galera, resolvido o problema aqui, e para quem não acredita,
Como eu já falei várias e várias vezes aí, parece que tem hora que o negócio é meio assombrado, né? O carro estava com mais de um problema. Estava com 3 problemas na verdade. Regulador de pressão, a bomba de combustível e o sensor de nível. O regulador de pressão, acabei de substituir ele. E se eu não filmo antes, ia trocar só o regulador de pressão e ninguém acreditaria que também estava com problema na bomba de combustível. Ainda bem que eu filmei, né? Mas vou mostrar para vocês aqui, ó. Já coloquei a bomba de combustível, já liguei o carro, tá mantendo a pressão agora, tá vendo? Já liguei o carro, já desliguei. Vira a chave, por favor. Vocês vão ver que vai gerar a pressão aqui. Beleza? Gerou a pressão não tá caindo mais, a vazão caiu. Agora dá a partida. Maravilha, é assim que tem que permanecer. Olha o tanto como tá boa a vazão desse carro, hein, galera? Desliga o carro. Pressão continua na linha de combustível. E ela não tá caindo, hein, galera? Esse aí que é o melhor de tudo. O correto da pressão da linha de combustível é ela não cair depois de um tempo que você está trabalhando o carro. Tem que cair uma meia hora mais ou menos, ou 1 hora, se não me engano, com pressão na linha de combustível. Se ela baixar, se a pressão baixar, deve estar vazando em algum lugar. Pode estar vazando na bomba de combustível, pode estar vazando no regulador de pressão, pode estar vazando nos bicos injetores. Tem que procurar onde está com problema. Mas olha para vocês verem, hein? Aqui, ó, o regulador de pressão desse carro fica aqui na flauta. Não é tão complicado de trocar ele, tá, galera? Tira essa mangueirinha aqui, tira essa presilha, aqui, puxa ele para fora. Depois você usa um alicate para você segurar nele e vai dobrando ele devagarinho, vai puxando para fora. Esse aqui é mais simples de trocar, porém, se eu trocasse somente ele, ainda ia ficar o problema lá na bomba de combustível. Que a bomba também estava com problema. E pra minha sorte, olha pra você ver, tem hora que eu falo que eu sou o iluminado, né? Eu fiz o teste da bomba no local, fiz o teste da bomba em bancada e em bancada eu mostrei pra vocês. Se eu não tivesse filmado ela em bancada, facilmente qualquer um poderia acreditar que o problema era só no regulador de pressão. Mas eu fiz um teste com a bomba sem nada gerando pressão nela, como se diz, com a mangueira solta. Então não tem nada gerando pressão. E ela estava vazando num local que não era para vazar. Então, graças a Deus, menos um problema, tá tudo resolvido aqui agora. Só que para testar o carro, vou ter que colocar o scanner nele, dar uma olhada nos parâmetros operacionais e dar uma volta com esse carro. Porque o cliente falou que depois de uns 10 minutos que ele rodava com o carro, ele desligava o carro, deixava ele mais ou menos 5 a 10 minutos desligado, ia tentar dar partida e o carro não funcionava. Então, pode ter mais defeito ainda, hein, galera? Pode ter mais defeito. Eu achei um problema, mas não quer dizer que é o único. Não, achei 3 problemas. Mas não quer dizer que são os únicos. Pode ter mais problema aqui e nós vamos averiguar ainda. Porém, bomba de combustível está resolvida. Graças a Deus. Eu vou falar para vocês que deu tanto trabalho para poder achar componente para a bomba, fazer teste. Teve que descer o tanque do carro, a mangueira, o conector de engate. Vou mostrar para vocês ele lá, né? Porque ainda bem que ele ainda está desmontado aqui. Aqui, ó, o conector de engate rápido desse pedaço aqui, ó, tava todo destruído. Nós conseguimos trocar o conector de engate rápido. Ficou um pedacinho da mangueira, tive que cortar um pedacinho da mangueira, ainda deu tamanho, senão eu ia ter que trocar a mangueira, ia dar uma trabalheira danada. Mas eu tive que descer o tanque, trocar uma mangueira de combustível debaixo do tanque. Eu não vou saber onde está essa mangueira agora. Vou mostrar para vocês aqui. Eu tô velho, galera, eu esqueço das coisas. Essa mangueira aqui, ó, de combustível que liga ao tanque ao tubo de combustível de abastecimento. Olha pra vocês verem como é que ela tava. Toda caraquelada, ainda não estava vazando, mas vazaria em breve, tá vendo aí? Então aproveitei, já fiz a troca também dessa mangueira. Uma vez que teve que descer o tanque e teve que tirar essa mangueira de qualquer forma. O cliente não vai pagar a mais para trocar essa mangueira, mas para descer o tanque já tem que pagar um valor. Então, já trocamos essa mangueira aí, trocou com o conector de engate rápido, tá tudo resolvido. Muito trabalho, viu, galera? Não é fácil não, mas é gostoso de fazer. Então no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês se funcionou ou não esse carro aqui. Tem o Gol ainda que tá com aquele problema do câmbio que eu tinha falado para vocês. E tem um Fiat Stilo que está passando pelo processo tenebroso aqui de limpeza do sistema de arrefecimento. Esse carro bonitão aqui com 60 e poucos mil quilômetros.
Olha aí, galera, o carro tá liso, bonitão. Mas o sistema de arrefecimento estava todo detonado. Teve que trocar radiador, aquele negócio todo. Esse tubinho d'água que teve que trocar uma abraçadeira. Tampa do reservatório de expansão estava vazando. Vamos entrar com um reservatório novo. Muita coisa está sendo feita nesse carro também. Porém, o outro, o Golzinho, está resolvido. Mais um que vai voltar para casa feliz. Grande abraço aí. Pressão e vazão da linha de combustível ainda tá bacana, hein? E o carro já tá ligado aqui, sei lá, uns 10 minutos, 15 minutos, já tem bastante tempo que tá ligado. Eu vou deixar esse carro acelerado aqui, uns 3 minutos, bem acelerado. Vou ficar de olho aqui no sensor de temperatura, para ver se ele não vai superaquecer. Vou desligar esse carro e vou religar ele para ver se o problema vai persistir, porque o cliente só vai reclamando. Então vou deixar ele acelerado, daqui a pouco quando for desacelerar ele eu volto. E vou mostrar desligando e ligando esse carro de novo, hein? Acelerar aí, ó. O carro ficou um tempo aqui acelerado. Deixa eu só ligar esse aí um minutinho. Deixa eu ligar ele. Fica de olho aí que eu vou só ligar ele um minutinho. Aí vai cair a temperatura. Aqui o negócio é dinâmico, viu, galera? Bem acelerado, hein? Então aqui, ó, o carro ficou acelerado um tempo. Vou desligar esse carro. Vamos lá dar uma olhada no interruptor de pressão primeiro. Interruptor de pressão não, né? Pressão da linha e vazão da linha. Bacana, né? Esse carro tá com gasolina aditivada, viu, galera? Por isso que ela tá verde igual o Hulk desse jeito aí. Agora nós vamos desligar esse carro. E o cliente falou que não estava conseguindo religar esse carro depois que ficava ligado um tempo, hein? Então vamos tentar lá agora. Vamos dar uma olhada na partida, ou na pressão da linha, para ver se caiu. Ó, pressão bacana, vazão não tem porque o carro não tá ligado. Vamos tentar lá, hein? Agora é a hora da verdade. Se der ruim, opa, desligar tudo, religar. Funcionando, que é uma maravilha, hein? Desligar de novo. Religar. É, galera, parece que tá resolvido, hein? Porém, como se diz, né? Vou desligar aqui, vou ter que tirar o manômetro agora. Para ter certeza, nós vamos ter que colocar esse carro na rua e rodar com ele. O teste bom é o teste em campo, porque você sobe, morro, desce, roda com o carro um pouquinho, deixa ele esquentar na temperatura ambiente, desliga e religa para ver se deu algum problema. Vamos ver se funcionou aí. Mas agora esse teste não vai dar para filmar, porque vai ficar muito longo o vídeo e depois nós temos que entregar o carro para o cliente para ele também fazer uma avaliação do serviço. É assim que funciona, viu, galera? A gente testa, depois o cliente testa e o cliente vai falar com a gente se ficou bom ou se ficou ruim. Já achamos defeito, consertamos, agora ele tem que fazer o teste dele também. Bacana? Grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Não se esquece não, fica ligado no nosso canal para você não ficar panguando aí, sem saber depois o que está acontecendo com o seu carro.